A passagem de hoje é Gênesis 32, 21, 32. Vamos ler juntos. Assim, passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos. E passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Nesta manhã, com o tema Qual é o seu nome? Vamos compartilhar da graça do Senhor. Jacó está a caminho de volta para a sua terra natal. Esta não era uma jornada cheia de expectativas para ele. Pelo contrário, era um caminho repleto de preocupações, pois no seu destino, o seu irmão gêmeo, Esaú, o esperava. Seu irmão Esaú era a razão pela qual Jacó tivera de fugir de sua terra. Agora, para voltar para casa, a pessoa que ele precisava encarar era justamente o seu irmão. No texto de hoje, Jacó está passando a noite anterior ao seu encontro com Esaú. Ele já havia enviado presentes à sua frente para apaziguar o coração do irmão e também já havia feito atravessar o rio as suas 2 esposas, 2 servas, 11 filhos e todos os seus bens. Parece que ele planejava fugir sozinho, se necessário. Por isso Jacó ficou para trás, sozinho deste lado do rio, passando uma noite de agonia. O ponto central do texto de hoje é o nome. Deus perguntou a Jacó: Qual é o seu nome? E Jacó respondeu. Ao ouvir o nome, Deus mudou-o para Israel. Então, Jacó pergunta o nome de Deus. No entanto, Deus não revela o seu nome, apenas o abençoa. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus, porque naquela noite ele havia encontrado Deus face a face. Este encontro transformou completamente a vida de Jacó. Ele, que antes tremia de medo sem saber o que aconteceria ao encontrar seu irmão Esaú, tornou-se outro homem. A vida de Jacó, em suma, foi marcada pela fuga do confronto direto. Ele fugiu para a casa de seu tio Labão, para escapar de seu irmão, e mais tarde, quando o semblante de seu tio mudou, fugiu novamente da casa dele, sem se despedir. Assim, a vida de Jacó foi uma vida de evitação, não de enfrentamento. Para Jacó, que sempre evitava e se desviava dos problemas, Deus o agarrou para que ele não pudesse mais fugir. Deus escolheu a luta como método para se encontrar com Jacó. Não há nada como uma luta para forçar um confronto. Vejamos a luta. Seja na luta livre, no sumô ou na luta greco-romana, a competição é sempre frente a frente, 1 contra 1. Para Jacó, que não conseguia encarar os seus problemas, foi criada uma situação em que ele não teve escolha senão confrontar. E através desse confronto, Jacó passa a agir de uma maneira completamente diferente. Isso aparece no versículo 26. Vamos ler juntos o versículo 26. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Amém. Aquele que veio a Jacó e lutou com ele agora pretendia partir. No versículo 25, está registrado que o homem viu que não poderia vencer Jacó.
podemos nos perguntar: como assim? Deus não pôde vencê-lo? Mas na verdade, Deus muitas vezes se revela ao seu povo permitindo-se ser derrotado. Na cruz, também parecia que Deus havia perdido. Se olharmos para as histórias de muitos profetas perseguidos, ou dos santos da igreja primitiva que foram martirizados, vemos o mesmo padrão. Deus, em vez de derrubar tudo com poder e fazer as pessoas tremerem de medo, muitas vezes se deixa derrotar, esperando por nós. É assim que Deus se revela na maior parte da Bíblia. No entanto, através dessa aparente derrota, Ele foi transformando uma pessoa de cada vez. E é assim que a boa nova do Evangelho chegou até nós. Lutando com Jacó a noite toda, Deus se deixou vencer. Se Ele quisesse vencer, a luta nem teria acontecido. Deus esperou por Jacó. Esperou até que ele sentisse algo, até que ouvisse a voz que ecoava em seu coração. Contudo, como não houve mudança, ele decidiu partir. Deixe-me ir. Só depois de ouvir essas palavras é que Jacó despertou. Só então ele diz: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Essa atitude é completamente diferente da maneira como Jacó vivera até então. Até aquele momento, Jacó sempre partia primeiro. Ele deixou a sua terra natal e depois a casa do seu tio, sempre fugindo. Mas, agora, é Jacó quem se agarra àquele que quer partir. Ele não o solta e se apega, dizendo: não te deixarei ir, se não me abençoares. E é então que o seu nome muda. Quando ele escolheu o confronto em vez de seu padrão habitual de fuga e evitação, o nome de Jacó foi finalmente mudado. Deus perguntou a Jacó o seu nome, e ele respondeu. Ele odiava dizer esse nome, porque, por toda a vida, quis viver não como Jacó, mas como Esaú. Lembrem-se de quando seu pai, Isaque, foi abençoá-lo. Isaque perguntou: quem é você, meu filho? E Jacó mentiu, dizendo ser Esaú. Desconfiado, Isaque insistiu: você é mesmo o meu filho Esaú? Por causa dessa mentira, toda a vida de Jacó foi marcada por problemas. Sua vida inteira foi transtornada. O desejo de ser Esaú, de ser o primogênito, de não viver como Jacó, esse anseio transformou a sua vida numa confusão. Agora, Jacó finalmente se apresenta como ele mesmo, Jacó. Ele se apresenta como Jacó, não como Esaú. Diante de Deus, ele percebeu que podia ser simplesmente Jacó. Provavelmente, no meio daquela luta exaustiva, ele percebeu que, diante de Deus, podia ser ele mesmo. Ele não precisava se tornar Esaú. Esforçou-se a vida toda para isso, mas naquela noite, entendeu que a sua vida já era valiosa por si só. Só então, ele recebe o nome de bênção: Israel. Vamos ler juntos o versículo 28. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Amém. Quando ele confrontou a Deus e ganhou a coragem de se aceitar como era, Jacó teve seu nome mudado e recebeu uma bênção que foi como um novo nascimento. Quando confrontamos a Deus, surge a coragem de nos aceitarmos como somos. Porque Deus me ama assim como sou. Ele me amou até agora, ama-me hoje e me amará no futuro. O nosso Deus é aquele que nos aceita como somos, exatamente como somos. E, quando confrontamos a Deus, ganhamos coragem para enfrentar a nossa situação tal como ela se apresenta. Os passos de Jacó, ao atravessar o Jaboque, eram mancantes, mas era um mancar do qual a hesitação e a indecisão do dia anterior haviam desaparecido. A situação externa não mudou. Naquela manhã, ao acordar, Jacó ainda tinha de ir ao encontro de Esaú. A direção não mudou, a circunstância não mudou, mas os seus passos, sim, haviam mudado. Ao contrário do dia anterior, quando o seu corpo estava intacto, Jacó agora enfrentava o seu destino com passos mais firmes e confiantes, mesmo mancando. Essa mudança só acontece quando nos deparamos com Deus, quando o confrontamos. Depois que a sua vida foi preservada diante do absoluto, encontrar-se com alguém como Esaú
já não parecia um problema intransponível. Isso demonstra a sua transformação. Amados irmãos em Cristo, não evitem, confrontem. Primeiro, confrontem a Deus. Deus ainda está nos chamando. Muitas vezes, ignoramos e fugimos desse chamado de Deus. Mas não podemos fugir dele para sempre. Portanto, enfrentem o chamado para a igreja, para os vários ministérios, para o reino de Deus, e confrontem o Senhor na palavra e na oração. Além disso, devemos enfrentar os problemas que estamos vivenciando. Reconhecer e admitir que existe um problema é o primeiro passo para a solução. Devemos enfrentar o problema para podermos resolvê-lo. Finalmente, devemos enfrentar a nós mesmos. Jacó queria ser Esaú. Jacó pensava que tinha de ser o primogênito. Mas naquela noite, Deus o fez perceber o seu próprio valor. Mostrou-lhe que não havia problema em não ser Esaú, que ser Jacó era suficiente. As nossas fraquezas, os aspectos que escondemos e ignoramos ao longo da vida, Deus não apenas já os conhece, como também os acolhe e nos aceita como somos. Lembrem-se de que a nossa vida não se torna abençoada porque nos transformamos em outra pessoa, mas sim porque encontramos a Deus. Nesta manhã, ao confrontarmos a Deus, que ganhemos coragem para enfrentar a nós mesmos e aos nossos problemas. Que com a ousadia que desfrutamos através do encontro com o Senhor, façamos deste um dia de vitória em Deus. Eu os abençoo no nome do Senhor.